Olá, que alegria ter você aqui conosco em mais uma aula da nossa Escola de Servos. A Escola de Servos é a nossa instituição de ensino aqui na Casa do Pai, Igreja Cristã. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Entendemos que Deus tem 5 propósitos básicos para a vida do homem: a adoração, a comunhão, o serviço, o discipulado e o evangelismo. E aqui na Casa do Pai, nós queremos viver isso porque acreditamos nisso. No nosso canal no YouTube, você vai encontrar uma playlist com 40 vídeos que justamente falam sobre isso e estão baseados no livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. Uma Vida com Propósitos é um livro que tem 40 capítulos, onde você vai lendo um capítulo por dia e vai entendendo esses 5 propósitos básicos de Deus para a tua vida. O primeiro propósito que vamos estar falando hoje é sobre o propósito da adoração. Você foi feito para agradar a Deus, para fazer Deus sorrir, e nós fazemos Deus sorrir através da nossa adoração. Eu separei para você um vídeo lá do nosso canal, então você confira esse vídeo e aprenda mais sobre esse primeiro propósito. E eu recomendo para você, procure no canal da Casa do Pai Igreja Cristã a playlist O Sentido da Vida e assista ali vídeo por vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Vamos lá então, primeiro propósito, o propósito da adoração. Vamos pegar aí as nossas Bíblias, pega a tua Bíblia e abra a tua Bíblia comigo. Onde? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo 6, versículo de número 25. Número 6, verso 25. Abra a tua Bíblia aí e vamos juntos aprender mais e mais à luz da palavra de Deus. Esse texto é um texto muito interessante, porque fala uma coisa que talvez você não tenha ainda prestado atenção. Eu confesso para você que eu não tinha prestado atenção naquilo que o Senhor nos fala nesse texto. Ele diz assim, que o Senhor sorria para ti. Que o Senhor sorria para ti. Você já parou para pensar nisso? Deus sorrindo para você? Deus sorrindo para você? Pois é, eu estava aqui lendo a palavra e parei para pensar sobre isso. E no Salmo 119, aí já é na paráfrase a mensagem, Salmo 119, verso 135, tem um versículo parecido na versão a mensagem, onde o salmista diz assim: sorria para mim, seu servo, e ensina-me a forma correta de viver. Eu e você fomos planejados para fazermos Deus sorrir. Olha que coisa tremenda. Nós fomos planejados, nós fomos feitos para fazermos Deus sorrir. Diga comigo, declare comigo, o sorriso de Deus é o objetivo da minha vida. O sorriso de Deus é o objetivo da minha vida. Ok? Agradar a Deus é o nosso primeiro propósito. Hoje, a Bispa Somi vai falar às 9h30 sobre adoração. Adoração é agradar a Deus. É a nossa grande tarefa. E qual é o nosso desafio? É descobrir como é que eu vou agradar a Deus. Efésios 5:10 diz assim: aprenda, entenda, compreenda o que é agradável para Cristo e então o faça. E a Bíblia traz para mim um nome que é muito claro, esse nome na questão de agradar a Deus. Cristo é o exemplo máximo que entrega a sua vida
para fazer a vontade de Deus. Inclusive ele fala assim: Pai, eu sei que vai ser difícil, se possível for, passa de mim esse cálice, mas o que eu quero é verdadeiramente te agradar. Mas além de Cristo, eu olho para a vida de Noé. Lá no comecinho do Novo Testamento, eu olho para a vida de Noé e vejo um homem que resolveu agradar a Deus. E Noé vive num período em que o mundo estava moralmente arruinado. Cada um vivia para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade, e ninguém estava nem aí para agradar a Deus. Deus não achava ninguém interessado na terra em agradá-lo. E Deus se lamenta, o texto fala que Deus se entristece, se arrepende de ter criado o homem, e Deus ficou tão indignado que falou: vou destruir o homem. Mas tinha na terra, nessa terra má e perversa, tinha um homem que fazia Deus sorrir. A Bíblia diz, em Gênesis 6:8, que Noé era o homem que dava alegria a Deus. Eu imagino Deus olhando dos céus e dizendo: cara, esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir, e por isso eu vou começar tudo de novo através da família dele. E porque Noé agradou a Deus, obrigado Noé, porque você agradou a Deus, você fez Deus sorrir, nós estamos vivos hoje. E tem 5 atos na vida de Noé que eu quero compartilhar com você. São atos de adoração que fazem Deus sorrir, para que nós possamos aprender com Noé. Em primeiro lugar, Deus sorri quando nós o amamos acima de toda e qualquer coisa. Deus sorri quando o amamos acima de toda e qualquer coisa. Noé amava Deus mais do que qualquer coisa nesse mundo. Ninguém amava Deus mais. Todo mundo estava preocupado, todos estavam preocupados com os seus próprios interesses. Mas durante a sua vida, Noé andou com Deus, Noé seguiu a Deus, Noé tinha um relacionamento íntimo com Deus. E é isso que Deus quer de mim, de você, relacionamento. Por que eu acordo cedo todo dia? Para poder mergulhar um pouquinho na palavra, me banhar na palavra e me relacionar mais com Deus. Agora veja que coisa espantosa, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, o Deus grandioso, Ele me criou porque Ele me ama, Ele quer me amar e Ele quer que eu ame também. Por isso lá aqui em Oséias Deus fala: eu não quero sacrifícios, o que eu quero é o seu amor. E olha que coisa interessante, eu não me interesso pela tua oferta. Oséias 6, verso 6. Eu quero é que vocês me conheçam. O que a igreja fez? A igreja substituiu o relacionamento pela entrega. A igreja fez com que nós terceirizássemos as nossas atitudes de relacionamento simplesmente por entrega. Então, nós fomos ensinados: entregue uma oferta e Deus vai te honrar. Entregue uma oferta porque uma oferta vai ser sinal que você ama a Deus. Não. O que Deus quer é relacionamento. O que Deus quer é que nós o amemos acima de toda e qualquer coisa. E quando Deus fala aqui em Oséias 6,6 que Ele quer o nosso amor, eu enxergo o quanto Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer que nós o amemos. Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós passemos o nosso tempo ao lado dEle. Por isso que a gente deve aprender a amar a Deus. Por isso que nós devemos fazer as coisas para estarmos mais e mais perto de Deus. Por isso que Jesus falou que esse é o maior mandamento. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus sorri. Em segundo lugar, quando nós confiamos nele, quando Deus olha para você e vê: Ele confia em mim. E Noé foi o cara que confiou em Deus quando não fazia sentido. Por quê? Confiar quando faz sentido é fácil. Eu quero ver você confiar quando não faz sentido. E o que diz o texto? Pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Deus falou com ele, está lá em Hebreus 11:7.
a respeito de algo que Noé nunca tinha visto, que iria chover. E Noé agiu com base naquilo que lhe fora falado. E por causa disso, sabe como Noé foi chamado? De amigo íntimo de Deus. Para um pouquinho e imagina a cena. Deus chega para Noé e fala: Noé, vem cá, eu quero ter um particular com você. Eu estou, Noé, decepcionado com o ser humano. Ninguém pensa mais em mim, só você que pensa. Por isso, Noé, quando eu olho para você, eu começo a sorrir. Eu estou feliz com a tua vida, Noé. Eu estou satisfeito com a tua vida. Então eu vou inundar o mundo todo com chuva. Eu vou alagar a terra inteira com chuva. E eu vou começar tudo de novo através da tua família. Por isso, você, Noé, vai construir um barco gigantesco, o qual vai salvar a tua família e os animais. 3 problemas que poderiam despertar a dúvida em Noé. Primeiro, nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido. A Bíblia fala, lá em Gênesis 2, que caía um orvalho sobre a terra e isso irrigava a terra. Era um orvalho, não tinha chuva. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. E ainda que ele fizesse um navio, como é que ele ia colocar esse navio na água? Terceiro, como é que eu vou reunir todos os animais? Como é que eu vou cuidar deles? Mas eu não olho para Noé e não vejo um homem reclamão, não vejo um homem de desculpas, eu vejo um homem que confiou em Deus e que fez Deus sorrir. Confiar em Deus significa crer nele. Confiar em Deus significa dizer para Deus: eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Confiar em Deus é dizer: eu sei que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas, que o Senhor vai me ajudar no meu problema, e o impossível o Senhor vai fazer. Isso é confiar em Deus. Sabe o que agrada a Deus? Salmos 147 nos fala: pessoas que o temem e que colocam a esperança no seu amor. E Noé gastou 120 anos construindo a arca. Eu imagino, Noé deve ter tido dias desanimadores, desafiadores, não tinha sinal de chuva, nada, ano após ano. O povo dizendo: esse homem é louco, ele pensa que ouviu a voz de Deus. E eu imagino até mesmo a família de Noé, aquele barco enorme no quintal de casa. Mas Noé seguiu confiando em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quais são as áreas da tua vida que você precisa confiar em Deus plenamente? Porque confiar é adorar a Deus. Se você não parou para pensar nisso, entenda. Confiar é um ato de adoração a Deus. Assim como o pai se agrada do seu filho que confia no seu amor e na sua sabedoria, e por isso o pai fica feliz, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Confie em Deus e faça Deus sorrir. Então, as coisas que fazem Deus sorrir, quando nós confiamos nele plenamente. Em segundo lugar, ou melhor, vamos aqui, deixa eu pegar. Quando nós o amamos acima de qualquer coisa, quando nós confiamos nele plenamente. Em terceiro lugar, quando lhe obedecemos incondicionalmente, a nossa obediência faz Deus sorrir. Salvar os animais. Eu tenho aqui uma plateia que acompanha o nosso devocional, uma plateia que é animal. Tem o Max, lá da Ilha do Governador, tem a Moana, lá do outro lado do Atlântico, tem a Bebel, aqui em Petrópolis, a Manu, aqui na Tijuca. E se eu esqueci de alguém, você coloca aqui nos comentários. Tem o Fly, né? E também tem o Zeca, não é Zeca, Cris, o nome dele, o bichano? Também tem uma plateia de bichanos, não são só dogs, não. Também tem os bichanos. Se eu esqueci o nome de algum deles, coloca aqui no comentário,
porque eu creio, até lá em Deuteronômio 28 fala que o Senhor, ele vai abençoar a cria dos nossos animais, certo? Então, eu olho assim para a vida de Noé e eu fico imaginando o desafio de salvar a população animal. Você já imaginou a logística, os detalhes? Tudo tinha que ser feito de acordo com a orientação de Deus. Então, obedecer a Deus era essencial. Você imagina colocar o elefante do lado de Bombor do Alboreste? Eu acredito que o elefante foi colocado bem no centro da arca, senão ia adernar a arca para um lado ou para o outro. E Deus falava as coisas para Noé, e Noé tinha que ter no coração dele essa disposição para obedecer. Deus não falou para Noé, Noé, constrói um barco de qualquer maneira, do jeito que te agradar. Não, Deus deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma. E o meu querido amigo Rui Medeiros, um mestre da navegação, do transporte de cargas, a gente já falou tanto sobre isso, ele não cansa de confirmar que as proporções da arca são as melhores proporções de navegabilidade que a humanidade pode conhecer. As proporções da arca são perfeitas para a navegabilidade. Deus deu detalhes do material. Deus falou da quantidade de animais que deveriam ser trazidos a bordo. E qual foi a resposta de Noé? Noé fez exatamente tudo como Deus lhe tinha ordenado. Olha aqui, ainda tem... eu falei para vocês... olha só, a Moana ama o devocional, tá com o fuso horário trocado, tá no jet lag ainda da viagem, tá dormindo. O Zeca é o do Denis, da Cris é a Kitty Kitty, que tem sobrenome, Kitty Kitty Salgado, Lafayette dos Santos, Maria Tereza Pintapato Sandro. Esse é o nome da gata da Cristiane, parece até descendente da família real. Um dia eu conto para vocês essa história. A Lilica tem 3 salsichas, 3 bacês, a Gigi, o George e a Maitê, que são da família da Moana. Tem o Thor, lá em Santos, que é o dog, do Claudião e da Pastora Sol, e o Piccolo e o Pitoco, 2 gatinhos. Então você vê, né? Esse devocional é uma arca de Noé. Mas... voltando aqui no devocional, e para mim é uma alegria, obrigado Deus por restaurar a minha língua e eu poder falar, obrigado Deus por manter a internet e pelo microfone funcionar direitinho. Noé foi um exemplo de obediência. A nossa obediência faz Deus sorrir. A nossa obediência faz Deus sorrir. Sabe por que o projeto de Noé foi um sucesso? Porque ele não deixou nada de lado. O modo e o tempo que Deus determinou, ele fez. Isso é devoção. Por isso eu não me admiro quando eu vejo que Deus sorriu para Noé. Quantas coisas Deus nos pede e nós ficamos questionando a Deus, fazendo objeções e restrições. Noé não teve. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Isso significa, sabe o quê? Que nós também podemos fazer o que Deus nos pede, sem hesitar, sem duvidar. Não tem essa história, querido, Deus pediu. E aí você, não, eu vou orar a respeito. Para Deus sorrir, a gente precisa fazer sem demora. Obediência atrasada é desobediência, ok? Anota essa frase. Obediência atrasada é, na verdade, desobediência. Certo? Postando aqui para você. Obediência atrasada é, na verdade, desobediência. Ah, a Cristiane está corrigindo aqui, que é Kitty Kitty Salgado, Maria Tereza, Pintapato, Sandro, neta. Essa aqui já é a neta. Amém? E a Márcia me lembrando da Lupa. Lupa, querida, perdoa eu ter esquecido você. É verdade. A Lupa também adotada, muito querida. É que a Bebel é única.
Tive o privilégio de passear nas ruas da Urca com a Bebel. Então, obediência atrasada é, na verdade, desobediência. E a gente só vai compreender muita coisa depois que a gente obedecer. Outra frase boa: a obediência lidera a compreensão. Guarda isso no teu espírito. Não precisa compreender para obedecer, é o contrário. É obedecer para compreender, ok? Deus sorri quando nós o louvamos e damos graça continuamente. Já parou para pensar uma coisa? Pensa comigo. O que traz uma sensação boa que não seja um agradecimento, não é verdade? Você não gosta de ser elogiado? Claro que gosta. Você não gosta quando as pessoas te agradecem? Claro. Ora, Deus também gosta de receber elogios e agradecimentos. E Ele sorri para nós quando nós expressamos diante dEle a nossa adoração e a nossa gratidão. A vida de Noé agradou a Deus por quê? Porque Noé viveu a sua vida toda com um coração cheio de louvor, cheio de ações de graça. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, qual foi? Foi oferecer a Deus um sacrifício. Noé saiu da arca, construiu um altar, tomou aves e animais puros que já tinham nascido na arca e ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gratidão, adoração, louvor, ação de graças. Isso faz Deus sorrir. Minha mãe está aqui e as minhas irmãs também. Isso é um motivo de alegria. E a minha mãe, ela cozinha muito bem. Ela faz, por exemplo, uma carne assada com batata que é fantástica, é imbatível. Graças a Deus que Deus me deu uma mulher que cozinha bem também. E eu faço questão de elogiar a comida da Bispa Somi e faço questão também de elogiar a comida da minha mãe. Isso é importante porque meu pai está aqui comigo também e ele vai se lembrar dessa história. Minha mãe era recém-casada e querendo agradar o meu pai, o que ela fez? Ela fez um pão diminuto. E eu sei que deu tão ruim a história do pão, e o pão ficou tão duro, e ele ficou fazendo piadinha com ela, e aquilo foi um problema. Tá aí minha mãe e meu pai que não me deixam mentir, né? Tá aí minha mãe e meu pai que não me deixam mentir. E ainda que fosse uma brincadeira de maneira bem-humorada, não é isso que faz a gente sorrir. O que faz a gente sorrir é o elogio. O que faz a gente sorrir é o elogio. Então, a gente precisa aprender a agradar a Deus e ter uma certeza. Deus talvez não faça o pão diminuto em 1 minuto, mas o pão dele é o melhor. Ele nos deu Jesus Cristo, o pão da vida. E hoje, graças a Deus, é dia de ceia na casa do Pai. Daqui a pouquinho. Minha mãe está digitando aí e daqui a pouco ela traz mais detalhes sobre a famosa história do pão diminuto. Então, adoração é elogiar. Adoração é agradecer. Deus gosta de receber o nosso elogio. E por fim, em quinto e último lugar, para a gente encerrar, Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades. Nós glorificamos a Deus usando os nossos dons. Porque qual é o pai cheio de orgulho que não gosta de ver o filho jogando futebol, fazendo bem um trabalho de casa? E Deus nos deu dons, sabe? Deus nos deu os dons.
nos deu dons para que nós usemos, para que nós sirvamos e através disso o nome dele seja glorificado. Você não agrada a Deus quando você tenta ser outra pessoa ou esconde suas habilidades. Você agrada a Deus quando você é você mesmo. E eu vejo muitas pessoas que elas desprezam uma parte de si. Ela sabe fazer alguma coisa, mas não faz. Ou fica questionando Deus, como oleiro, por que você me fez desse jeito? Tem um filme que é um clássico, Carruagem de Fogo. É a história de um corredor olímpico chamado Eric Liddell. E tem uma frase dele que ele diz assim, porque para ele correr era tudo. E ele explica, eu creio que Deus me fez para um propósito. Mas ele me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto que eu agrado a Deus. Desistir de correr seria desprezá-lo. Comece a usar as tuas habilidades para o prazer de Deus. Desfrute daquilo que Deus te deu e faça Deus sorrir. Deus não quer que nós sejamos perfeitos ou que nós sejamos maduros ou plenos para nos amar. Ele nos ama hoje, do jeito que nós somos. Nós precisamos apenas fazê-lo sorrir. Pense nisso. Você foi chamado para agradar a Deus, para adorar a Deus, para fazer Deus sorrir. Onde é que você precisa confiar mais em Deus? Onde é que você tem feito Deus talvez chorar? Pense nisso e viva bem.